Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson, professor de Geografia, e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o panorama do mundo atual, ou seja, quais que foram os principais acontecimentos que levaram o mundo a ser da forma que ele é hoje, os problemas aí, as questões que nós enfrentamos atualmente. Vamos dar início aí à nossa aula de Geografia no dia de hoje. Para que nós possamos entender um pouquinho do cenário do mundo atual, nós precisamos voltar nossos olhares lá aí para os anos 90 ou até um pouco mais para trás, contextualizando o mundo pós-Guerra Fria. Então, o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma disputa hegemônica militar, disputa de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, nesse período aí nós tínhamos o chamado mundo bipolar, o mundo bipolar porque tinham dois países aí disputando a hegemonia mundial, aqui de um lado os Estados Unidos e de outro lado a União Soviética. Então essa Guerra Fria se estendeu aí por várias décadas, desde o final da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 90. Então tivemos aí dois acontecimentos que marcaram o final da Guerra Fria. O primeiro aconteceu em 1989, com a queda do Muro de Berlim, e em 1991, o fim da União Soviética, que também marca oficialmente o fim da Guerra Fria, o fim desse conflito aí entre Estados Unidos e a União Soviética. A partir do final da Guerra Fria, a gente tem o final desse mundo bipolar, dessa bipolaridade, e tem início uma nova ordem mundial, um novo contexto mundial, que é marcado principalmente pela multipolaridade, ou seja, agora não tínhamos mais apenas dois países disputando a hegemonia mundial, e sim vários outros. Também temos a expansão dos blocos econômicos, que nós teremos uma aula só para falar sobre os blocos econômicos, e também o fortalecimento do processo de globalização. Essas são características importantes aí dessa nova ordem mundial. Além disso, nós temos aí a regionalização socioeconômica, que foi essa divisão norte-sul, divisão entre os países do norte e os países do sul, ou seja, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então vamos ver aqui. Então, aqui os chamados países do norte são os países desenvolvidos. A maioria fica no hemisfério norte do planeta, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia. Então, aqui são os países do norte, países desenvolvidos ou países ricos. No hemisfério sul, pegando aqui América Latina, continente africano e a Ásia, nós temos os países do sul, que são chamados também países subdesenvolvidos, ou os países pobres. Então, aqui a gente consegue identificar que no norte nós temos os países mais ricos, desenvolvidos, e no sul os países mais pobres ou subdesenvolvidos. E nos anos 90 essa divisão aí ficou bem famosa, era bastante utilizada. A partir do final da década de 1990, aquela divisão ali já deixou de ser pouco usada, por quê? Porque alguns países começaram a apresentar um grande crescimento econômico, um grande desenvolvimento, que é o caso da China, da Índia, da Rússia, da África do Sul e também do Brasil. Esses países aí, que são países que até então eram países subdesenvolvidos, passaram a ser chamados de países em desenvolvimento ou países emergentes. Então, o termo países emergentes ficou bem famoso. O que são os países emergentes? São esses países em desenvolvimento que têm um aumento do processo do êxodo rural, ou seja, são países que estão caminhando rumo à urbanização, estão deixando de ser fundamentalmente agrícolas, possuem um aumento na instalação de grandes multinacionais, aí das filiais das multinacionais ou transnacionais, tem uma economia em evolução, em alto crescimento, também tem o crescimento na geração de empregos aí nesses países, são países que possuem bastante oportunidades. Então esses aí são os mais famosos países emergentes, que também são chamados de BRICS, que são as iniciais ali do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além disso, outro
Outro processo que se intensifica bastante aí nos anos 90, que vem contribuir muito para o que a gente vive atualmente, é a globalização. Então, esse processo aí de integração entre os transportes, integração econômica, comercial e de informações entre os países, é chamada globalização. Esse fortalecimento da globalização foi impulsionado pela expansão dos sistemas financeiros internacionais e também pelo comércio, pelas facilidades dos transportes, transportes marítimos ou transportes por aviação, transportes de pessoas e mercadorias, pela expansão da internet, então a internet se popularizou e se expandiu muito aí em todos os países do mundo, e também aumento do fluxo de informações. As informações elas acabam sendo quase instantâneas. Então, acontece alguma coisa na China, no Japão, rapidamente já os noticiários já informam aí para os outros países. Então, vocês conseguem saber o que acontece aí em outros países em questão de minutos, aí pouco tempo. Além disso, o neoliberalismo ele se expande ainda mais com o crescimento da globalização. O neoliberalismo ele é uma característica do sistema capitalista onde nós vivemos aí no nosso país, na maioria dos países do mundo, no qual o Estado, ou seja, o governo, ele deixa de ter um pouco de poder e esse poder, esse protagonismo em relação à economia passa a ser das grandes empresas, dos grandes investidores e propriamente do mercado. Então, o Estado ele não influencia tanto o mercado, sim as grandes empresas, os grandes empresários, as multinacionais e transnacionais. A globalização ela pode ser entendida como esse processo que eu falei para vocês, de integração econômica, política e social entre os países do mundo, que ele vai ser mediado, vai ser acelerado pela tecnologia. Além disso, quem que vai agilizar, quem que vai promover a globalização? Os estados, obviamente, os países, os blocos econômicos, que possuem bastante força atualmente, os organismos internacionais, que é o caso da ONU, Organização Nacional das Nações Unidas, é, as populações, as pessoas e o mercado, como já falei para vocês, as empresas, os grandes empresários. Alguns dizem que ela surgiu a partir do século XVI com as grandes navegações. Então, a partir das grandes navegações, os países começaram a ser mais integrados, começou a haver maior transporte de mercadorias entre os continentes e entre os países. E, atualmente, aí, a internet e os transportes por avião, principalmente, facilitam muito mais. Como consequências, nós temos evolução tecnológica, aumento das transações financeiras, exclusão digital, ou seja, quem não tem acesso à internet acaba ficando um pouco deslocado, um pouco excluído em relação a informações, comércio e tudo mais. Hibridismo cultural, ou seja, mistura de culturas, de diferentes culturas, e a padronização do consumo, seja consumo de mercadoria, seja consumo de roupas, ou seja consumo de alimentos. Se nós pegarmos, por exemplo, a calça jeans, então, que é algo que vem dos Estados Unidos e se espalhou para o mundo todo. Praticamente no mundo todo utiliza-se a calça jeans. A Coca-Cola é outro exemplo de uma marca famosa que é consumida na maioria dos países do mundo. A título de exemplo, exemplificação, para vocês entenderem. Outro aspecto importante de se entender é o fortalecimento dos blocos econômicos. A partir desse período aí, houve um fortalecimento desses blocos econômicos. Nós vamos ter uma aula só sobre os blocos econômicos, mas é interessante as características dos blocos econômicos, que geralmente são países regionais, ou seja, países que estão próximos geograficamente um dos outros, que eles possuem a possibilidade de flexibilizar suas fronteiras com o objetivo de aumentar o intercâmbio econômico, social, comercial entre esses países. Então, nós temos aí o caso da União Europeia, nós temos aqui o Mercosul, no qual o Brasil faz parte, nós temos a NAFTA na América do Norte e entre vários outros exemplos de blocos econômicos. O principal objetivo deles é promover a integração regional, que eu estou mostrando a América do Sul, e o intercâmbio econômico, favorecer o comércio, importação e exportação
e os transportes entre esses países. Bem, aqui nós temos um mapa mental, aí só para vocês entenderem o que a gente já trouxe aí até agora. Então, quando falamos aí sobre o panorama do mundo atual, ou a reorganização política internacional, ou mesmo a nova ordem mundial, também pode ser chamado assim, nós temos aí os seguintes aspectos. Geralmente iniciamos aqui falando sobre o fim da União Soviética, que consequentemente trouxe o fim da Guerra Fria, e com isso tem início a nova ordem mundial. Esse período aí trouxe algumas consequências, como aumento da globalização, com a globalização veio o fluxo de informações, maior conexão entre as pessoas, graças à internet, a facilidade nos transportes, ou seja, o mundo passou a ser mais integrado. O neoliberalismo toma força também, aí as grandes empresas passam a ser protagonistas em relação à economia mundial. Os organismos internacionais, como é o caso da ONU, como a Organização Mundial do Comércio, a FMI, a Organização Mundial de Saúde, o Banco Mundial e a Organização Internacional do Trabalho também se fortalecem nesse período. Temos também o fortalecimento daqueles países subdesenvolvidos que passaram a apresentar um grande crescimento e um grande desenvolvimento econômico, que são chamados lá os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são chamados também de países emergentes. Além disso, nós temos o fortalecimento dos blocos econômicos. Então, os principais blocos econômicos que a gente tem aqui, a União Europeia, na Europa, a APEC, que envolve os países aí que são banhados pelo Oceano Pacífico, o Mercosul, que aqui é localizado aqui na América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a NAFTA, que é localizada na América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá. Então, aqui os aspectos que nós falamos até agora. Mas, como eu falei para vocês, teve o fim lá da Guerra Fria, os Estados Unidos acabou saindo como o grande vencedor da Guerra Fria, sobretudo porque teve o fim da União Soviética. Com isso, os Estados Unidos continuaram com a sua supremacia militar, então até hoje não tem nenhum país que consiga ser uma potência militar maior do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda têm essa hegemonia, ainda tem essa influência em muitos outros países, e alguns exemplos que a gente pode ver aconteceu lá na Guerra do Golfo. Então, a Guerra do Golfo aconteceu na década ali no início dos anos 90, entre Iraque e Kuwait, ou seja, são dois países lá do Oriente Médio. O Iraque acabou invadindo o Kuwait e os Estados Unidos deu apoio para o Kuwait. Também teve vários outros conflitos que os Estados Unidos e mesmo a União Soviética durante a Guerra Fria acabaram envolvidos. Lá no início dos anos 2000, precisamente no ano de 2001, tivemos os atentados terroristas nos Estados Unidos, com a derrubada lá das Torres Gêmeas por 2 aviões. Com isso, os Estados Unidos eles declaram a guerra ao terror. Então, eles possuem apoio do Conselho de Segurança da ONU, que também é uma ramificação da ONU, e da OTAN. A OTAN é uma coalizão militar, uma união militar aí entre os países da Europa Ocidental e os países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e os países da Europa, como França, Inglaterra e Alemanha. Então, os Estados Unidos teve apoio para invadir o Afeganistão e para invadir o Iraque depois desse período dos atentados. Na verdade, não teve apoio para invadir o Afeganistão, mas invadiram mesmo assim. Mas teve apoio para invadir o Iraque. E até os dias de hoje, né, até atualmente ainda os Estados Unidos mantêm soldados, mantêm suas tropas, sobretudo no Afeganistão. Além disso, é interessante a gente observar que o Oriente Médio ele possui cerca de 2/3 das reservas conhecidas de petróleo. O petróleo ainda é um combustível que move o mundo, então muitos países têm interesse no petróleo e têm interesse no Oriente Médio. Então é interessante vocês observarem e tentarem fazer essas relações aí dos interesses que os países têm
sobre o Oriente Médio, porque eles ficam tão interessados aí nesses conflitos no Oriente Médio, sobretudo por causa do petróleo. Então, os Estados Unidos têm aliados no Oriente Médio, como é o caso da Arábia Saudita e de Israel, e também tem lá os seus declarados inimigos, que é o caso do Irã e do Iraque. Então, sugiro que vocês pesquisem um pouco mais a respeito desse assunto. Aqui a gente só está dando uma revisada. Interessante vocês lerem sobre a Guerra do Golfo, guerra no Afeganistão, e os assuntos aí que estão relacionados ao petróleo do Oriente Médio. Agora, outro assunto que a gente precisa falar também, não podemos deixar de falar, é sobre a crise econômica de 2008, que se iniciou em 2008 e teve desdobramento nos anos seguintes. Essa crise econômica de 2008 foi uma das piores crises desde a grande crise de 1929. Ela se iniciou nos Estados Unidos, sobretudo no mercado imobiliário, chamada bolha imobiliária, como era chamada naquela época. Ou seja, as pessoas acabaram não conseguindo pagar suas hipotecas, ou seja, a hipoteca é quando a pessoa ela empresta dinheiro do banco e coloca a casa lá como penhora, ela deixa a casa para que o banco pegue caso essa pessoa não consiga pagar. Só que as pessoas elas acabavam pegando vários empréstimos e deixando sempre o mesmo imóvel para vários bancos cobrarem posteriormente. Com isso, muitas pessoas não conseguiram pagar os empréstimos, os bancos não conseguiram cobrar as dívidas e isso levou à falência de muitos bancos. A falência dos bancos é que desencadeou essa crise nos Estados Unidos. Com isso, teve queda vertiginosa nas bolsas de valores mundiais, então quedas muito fortes nas bolsas de valores, consequências para os Estados Unidos, para a Europa e para muitos países do mundo, como é o caso do Brasil. Então, no Brasil também nós tivemos aí as crises, sobretudo em relação à indústria automobilística, com a demissão de muitas pessoas, muitas demissões em massa, e é muito difícil que uma grande crise que aconteça nos Estados Unidos, na Europa e atualmente na China, não chegue ao Brasil. Certamente os outros países periféricos em relação à economia mundial vão acabar sentindo os efeitos de qualquer crise que aconteça no mundo, alguma grande crise. Além disso, a crise econômica acabou desencadeando várias outras coisas, várias outras crises políticas em outros países. Outro evento muito importante que já aconteceu aí nos últimos anos é a Primavera Árabe. A Primavera Árabe ela teve início ali em meados de 2010, se fortaleceu principalmente em 2011 e foi uma série de levantes populares, ou seja, movimentos populares ou revoluções populares em favor da liberdade e da democracia em muitos países do Oriente Médio e os países do norte da África, ou seja, eram países islâmicos ou países muçulmanos que estavam sendo governados aí há muitas décadas pelos mesmos líderes, ou seja, ali por ditadores ou mesmo por reis. Se iniciou na Tunísia e daí foi no Egito, foi para a Líbia, para a Argélia, para o Iêmen, para a Síria e vários outros países aí do Oriente Médio e do Norte da África. Então muitos ditadores acabaram caindo, como na Tunísia, no Egito, na Líbia e em alguns países ainda não caíram, que é o caso da Síria. Então 2 países especialmente ainda estão enfrentando uma guerra civil, que é o caso da Síria e do Iêmen. Então o ditador da Síria continua no poder, que é o Bashar al-Assad. É importante vocês lerem um pouquinho mais a respeito da guerra civil na Síria, da crise humanitária no Iêmen, que são assuntos que podem certamente serão cobrados aí quando vocês fizerem os vestibulares, quando fizerem até mesmo o Enem. Com a Primavera Árabe, acabou desencadeando uma série de crises migratórias, principalmente das pessoas que estavam saindo desses países, que estavam caóticos, e indo em direção à Europa. Então, muitos países da Europa acabaram se fechando para esses imigrantes que vinham do Oriente Médio e da África, e alguns países acabaram recebendo esses imigrantes. Isso também desencadeou uma série de problemas, como
a morte de pessoas durante a travessia do mar Mediterrâneo. Então, muitas pessoas em pequenas embarcações tentavam cruzar o mar Mediterrâneo em direção à Europa e acabavam naufragando e acabavam morrendo afogados. Por causa dessa foto aqui que ela ficou bem famosa, né? Uma foto bem emblemática aí nos últimos anos. Então, a crise migratória na Europa é um assunto muito interessante também que você fala bastante. Além disso, a gente não pode deixar de falar atualmente, quando fala em relação à economia, aspectos econômicos e políticos, não podemos deixar de falar da China. A China, atualmente, ela é a segunda maior economia do mundo e também é o país mais populoso do planeta. A China é considerado o país que mais cresceu economicamente nos últimos 25 anos, nos últimos 30 anos, até 40 anos, que foi proporcionado pela abertura econômica a partir da década de 70, em 1976, que acabou transformando a China em uma economia mista, que também é chamado de socialismo de mercado. O que é uma economia mista? Uma economia mista, como é o caso da China, né, que nós temos esse exemplo especificamente, é quando esse país, que era um país chamado então socialista, ou seja, onde o governo tinha uma economia centralizada, ou seja, o governo que regulava a economia, o comércio, e esse país acabou se transformando em uma economia mista quando ele abriu suas fronteiras, abriu seus mercados para que empresas estrangeiras viessem a instalar suas filiais dentro do país e com isso produzir e gerar empregos e aumentar, consequentemente, o PIB da China. Como a China tem uma grande população, também tem uma grande mão de obra, sobretudo mão de obra barata, que não é tão especializada. Com isso, atraiu muitas multinacionais que produzem grandes quantidades de mercadorias que vão aí para todos os países do mundo. O PIB do país cresce cerca de 10% ao ano, é um dos países que mais tem crescimento econômico, com exceção do ano passado, o ano de 2020, por conta da pandemia do coronavírus, que o país deixou de crescer, mas mesmo assim teve um crescimento bem abaixo, pequeno, mas ainda conseguiu ter um pequeno crescimento. A previsão é que a China ultrapasse a economia dos Estados Unidos no ano de 2027. Então, se prevê que a China possa ultrapassar a economia dos Estados Unidos até aí no ano de 2027. Atualmente vem se aproximando, crescendo cerca de 10% ao ano. Os Estados Unidos cresce num ritmo mais lento, assim como vários outros países desenvolvidos. E isso acaba, de certa forma, preocupando os Estados Unidos, gerando preocupações para a economia americana, economia norte-americana. Com isso, Estados Unidos e China acabam disputando a hegemonia mundial em relação à economia. Então, já há vários anos que esses dois países aparecem na dianteira, aparecem na frente em relação à economia mundial, ao comércio, ambos tentam ser hegemonia. Esse fato acabou provocando uma guerra comercial entre os dois, nos anos aí de 2018 e 2019. O que é uma guerra comercial? Uma guerra comercial é quando dois países acabam tentando dificultar a importação que um tem do outro. Ou seja, quanto mais um país exporta, melhor para ele. Quanto mais um país importa, ou seja, quanto mais ele compra de outro país, pior para ele, porque ele acaba ficando dependente do outro país. E era isso que acontecia. Os Estados Unidos exportavam para a China suas mercadorias, mas importavam muito mais. Isso acabava preocupando os Estados Unidos, que eles acabavam sendo dependentes dos produtos chineses que eles importavam muito mais do que exportavam. E o presidente da época, Donald Trump, acabou impondo aí algumas taxações à importação, então dificultando a importação de produtos da China para haver um equilíbrio nessa balança, ou seja, exportar a mesma coisa que importa, haver um equilíbrio aí entre exportação e importações. A China respondeu também com taxações, fez a mesma coisa, e isso levou a essa guerra comercial aí entre os dois países, que
acabaram se resolvendo aí no final do ano de 2019 e ano de 2020. Então, atualmente, os países estão comprando aí as mercadorias um do outro. Com isso, a gente pode identificar aí nos próximos anos que pode haver uma nova ordem mundial, né? Essa nova disputa aí entre China e Estados Unidos. Lembre que eu estou falando em relação à economia, não em relação a, ao setor militar, por exemplo, porque os Estados Unidos ainda tem uma hegemonia militar muito grande. Mesmo que outros países façam ameaças, como o Irã, Coreia do Norte, esses países não têm ainda, não têm a mesma influência, os mesmos investimentos militares que tem os Estados Unidos, certo? Então, esse aí é um contexto mais atual que a gente vê, essa disputa entre Estados Unidos e China. E o contexto atual que a gente vive, então, lá no final do ano de 2019, surgiu um novo vírus, um novo tipo de coronavírus. Então, os coronavírus já são conhecidos aí há muitas décadas, e em 2019 surgiu um novo tipo, uma nova mutação desse vírus, que é o Covid-19. No ano de 2020 acabou se espalhando, começou na China e rapidamente foi para vários países. Aqui a gente consegue entender um pouco da globalização, como a globalização acelerou o processo de transmissão e de espalhamento do vírus, o que acabou provocando inicialmente uma epidemia e depois uma pandemia. Então, uma pandemia é quando ela se espalha por vários países, acaba atingindo até mesmo o mundo todo. Esse novo coronavírus, ele trouxe uma queda na economia mundial. Muitos países acabaram tendo muitas perdas, uma redução no PIB, alguns que conseguiram crescer foi um crescimento muito baixo, quase zero. Atualmente os números indicam quase 3 milhões de mortos. Quando vocês forem assistir essa aula, provavelmente o número já vai ter passado de 3 milhões de mortos, mas quando eu gravei, indicavam esses números aqui. Muitos países acabaram se fechando, então os aeroportos acabaram se fechando, os países deixaram de receber os turistas e vários pontos turísticos, que é o caso na França, na Europa, no, nos Estados Unidos, no Brasil, acabaram ficando vazios, como nós não estávamos acostumados a ver. E o contexto mais atual é a corrida pela vacina. A vacinação ela já começou em vários países, no Brasil também já está seguindo a vacinação, e nós temos várias vacinas sendo desenvolvidas, vacinas sendo desenvolvidas na Rússia, nos Estados Unidos, na China, aqui no Brasil, em parceria com a China, e na Inglaterra. Atualmente a vacinação vai continuar para que a economia volte a girar normalmente, as pessoas possam se locomover por outros países normalmente, voltem às aulas e o mundo volte a ser como nós conhecíamos. Muito bem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar. Vocês podem me chamar por e-mail, vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo. Vou deixar alguns materiais, alguns vídeos de aprofundamento na descrição do vídeo também. E outros materiais vocês vão recebendo aí na sequência materiais de aprofundamento. Para a gente finalizar, eu trouxe duas questões aqui, só para relembrar o que foi trabalhado na aula de hoje. Então, lembrando que é uma revisão geral e vão se aprofundando aí nos estudos. Bem, essa pergunta aqui ela fala sobre a nova ordem mundial. A chamada nova ordem mundial, que marcou o final do século XX, é caracterizada por uma série de importantes acontecimentos, exceto, estou perguntando qual que é a errada, a queda do Muro de Berlim, a implosão da União Soviética, a redemocratização da Europa Oriental, a reunificação da Coreia e o fim da Guerra Fria. Qual desses acontecimentos que não está relacionado com a nova ordem mundial? A resposta é a reunificação da Coreia. Muito bem, então não houve reunificação da Coreia, ainda existe a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, desde lá os anos 50 da Guerra da Coreia, e as outras 4 questões estão relacionadas a esse período dessa nova ordem mundial.
outra questão. A nova ordem mundial, do ponto de vista bélico, ou seja, do ponto de vista militar, pode ser contextualizada pelo domínio de um país como grande potência militar do globo. Qual o nome desse país? Arábia Saudita, Estados Unidos, Rússia, Índia ou Israel? Qual será que é a resposta? Estados Unidos, né? Falei para vocês que eram os Estados Unidos como que ainda mantém a hegemonia militar aí no mundo. Eles têm bases militares espalhadas por mais de 50 países e investem muito militarmente. Muito bem, pessoal. Era isso que nós tínhamos para trabalhar no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e na sequência aí nós teremos outras aulas para nos aprofundarmos nesse assunto, beleza? Materiais vou deixar aqui na descrição do vídeo e até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado.